Lucas capítulo 13, eu vou ler do 1 ao 5, mas depois vocês deixem a Bíblia aberta, que eu vou voltar fazendo, como de costume, a exposição de cada um dos versículos. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos parar aqui, deixa a Bíblia aberta. Meus irmãos, o final do capítulo 12 e o início do capítulo 13 tem dois pontos em comum. O primeiro ponto em comum é a questão temática. Jesus está tratando do mesmo tema. No final do capítulo 12 ele disse: olha, vocês precisam se arrepender, porque o juiz está às portas. O justo juiz vai vir julgar homens e mulheres. E ele vai exigir de mim e de você que nós tenhamos que dar conta do que fizemos nessa vida. Ele vai exigir da gente uma prestação de conta. E aquele que não se reconciliar com esse juiz, aquele que não se arrepender, aquele que não crê em Jesus, será inevitavelmente condenado por esse juiz. Então o tema do capítulo 12 era arrependimento. Aqui agora, uma breve leitura que a gente fez, Jesus falou duas vezes: se vocês não se arrependerem, perecereis. Então o tema é o mesmo. O tema é arrependimento. Jesus está falando sobre arrependimento. Falou de manhã, vai falar agora. E existe também uma conexão temporal. Isso está acontecendo na mesma época. Porque quando a gente lê o versículo 1, diz assim: naquela mesma ocasião. Ou seja, que ocasião? A ocasião dos versículos anteriores, que Jesus estava pregando sobre os sinais dos tempos que a gente falou de manhã. Então, Jesus está dando uma sequência, uma pregação só, é um discurso só. Ainda que a gente tenha dividido, de manhã falamos uma parte, agora vamos falar outra. Jesus está diante de uma multidão, diante dos seus discípulos, e ele está falando sobre arrependimento, sobre a vinda do juiz, sobre a vinda de Jesus, sobre o julgamento que Deus vai fazer sobre pecadores. Então esse é o contexto. E aí, vamos ler novamente o versículo 1 para que a gente possa entender o que Jesus está dizendo aqui. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Vamos parar aqui. Naquela mesma ocasião, já disse que isso faz uma conexão, ou traz uma conexão temporal. Então, é na mesma época em que tudo aqui está acontecendo. Chegam algumas pessoas e vão contar uma história para Jesus. Vão falar: olha, Jesus, aconteceu o seguinte: alguns homens da Galileia fizeram uma peregrinação até Jerusalém, para ir ao templo de Jerusalém e chegar lá, como todo bom judeu, oferecer sacrifício a Deus, oferecer oferta a Deus, oferta de manjar, oferta de louvor, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, enfim, não interessa. Eles foram até lá para adorar a Deus por meio do culto do Antigo Testamento, que era o culto no templo sagrado. Ponto. Contudo, o texto nos diz, ou melhor, as pessoas que estavam contando essa notícia para Jesus, dizem que Pilatos, de repente, de forma absurda, horrível, de forma terrível, pega esses homens e manda matá-los, os assassina. E pior, isso é feito de forma tão assombrosa, de forma tão diabólica, que de uma maneira muito estranha, Pilatos manda misturar o sangue daqueles que foram mortos com o sangue das ofertas que eram oferecidas diante do altar. Ou seja, se não bastasse a crueldade em assassinar pessoas que estavam indo adorar a Deus, Pilatos manda misturar
o sangue daqueles homens com o sangue da oferta, que a gente bem sabe que no Antigo Testamento as ofertas, algumas, eram feitas com base no sacrifício de animais. Outras eram com base em cereais, com base em oferta de manjares, oferta até mesmo de ervas aromáticas, mas existiam ofertas, principalmente a oferta do pecado. Por quê, pastor? Porque a oferta do pecado principalmente era feita por meio de animais, porque ela prefigurava o sangue que seria derramado na cruz. Cantamos aqui, no Calvário me amou, o teu sangue me salvou. Então, quando Jesus derrama o sangue dele no Calvário, é o sangue que serviu para expiar o nosso pecado. Então, naquela época, como Jesus ainda não havia vindo ao mundo, era necessário que as pessoas levassem uma cabra, um bode, um animal lá que estava estabelecido, e por meio daquele sangue, aquele sangue tipificava, apontava para o cordeiro que viria, que era Jesus Cristo, para cobrir os nossos pecados. Claro que hoje, meus irmãos, isso não se enquadra mais, isso não é mais necessário, uma vez que o Cordeiro sem mácula já veio, uma vez que o Príncipe da Paz já veio e já executou toda a sentença, já cumpriu toda a sentença. Então, isso não se enquadra mais nos dias de hoje, mas sim, era assim que era feito. E aí, que Pilatos era cruel, nós sabemos, mas o porquê que ele, além de fazer essa crueldade, ele profana o culto, nós não entendemos o porquê, simplesmente somos informados que essas pessoas morreram de forma cruel e horrível. E aí tem um porém, parece, e a gente vai ler já lemos, que aqueles que trouxeram a notícia a Jesus pensavam ou tinham como verdade que o fato daquelas pessoas terem morrido de forma tão terrível evidenciava que eles eram muito pecadores, que Deus não se agradava deles, porque se Deus tivesse se agradado deles, Deus os teria livrado. Poxa, como que Deus ia deixar o povo dele morrer no momento do culto? Pô, se Deus se agradasse deles, Deus teria feito alguma coisa. Logo, esses homens deveriam estar em pecado. Logo, esses homens deveriam ser muito pecadores. Esse era o pensamento desses homens. Apesar de não estar muito claro aqui, mas isso vai ficar claro com base na resposta de Jesus. Eles só contam a história. Olha, Jesus, morreu uma galera lá, que foi fazer um sacrifício. Pilatos fez isso. Mas Jesus, sondando o coração deles, percebe que eles tinham esse pensamento. É como se hoje nós ligássemos a televisão e há pouco tempo agora aconteceu, novamente, acontece todos os dias, é que a nossa mídia não noticia, descobríssemos que entrou um louco numa igreja lá na Nigéria, entrou um louco numa igreja lá no Iraque e resolveu explodir os cristãos. E isso aconteceu e os cristãos foram mortos no momento do culto. Seria o mesmo da gente falar assim, se Deus permitiu que isso acontecesse, aqueles irmãos lá deviam ser pecadores, por isso que Deus permitiu, porque senão Deus tinha livrado o povo. A gente tem esse erro, a gente tem essa falsa verdade de achar que pelo fato de sermos cristãos, ou algumas pessoas pensam assim, que pelo fato de sermos crentes, Deus tem que nos livrar e nos proteger de tudo que acontece na nossa vida. E não é bem assim. É verdade que Deus nos prometeu, mas Deus nos prometeu, queridos, vida eterna. Deus nos prometeu salvação. E uma vez que estamos aqui neste mundo, uma vez que o pecado entrou neste mundo, seja crente ou descrente, seja da Assembleia, da Metodista ou da Congregacional, estamos sim expostos aos mais terríveis problemas. É verdade que na maioria das vezes Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus nos protege. Mas existem momentos que o vento chega, que a tempestade chega, que a dor chega. Existem momentos em que Deus realmente ou simplesmente não deseja nos livrar. Para quê, pastor? Diversas coisas. Para nos ensinar no meio daquela dor, para nos quebrar no meio daquela dor, para nos mostrar a sua glória no meio daquela dor, sim, para nos mostrar a sua glória, para nos chamar ao arrependimento, talvez por meio de uma dor, para fazer com que venhamos a repensar a nossa vida por meio daquela dor, para aperfeiçoar o seu povo por meio da dor. Sim, Deus faz tudo isso, querido. Deus faz tudo isso. A gente acha que não, porque infelizmente em algumas igrejas, eu falo sempre isso aqui, se tem pregado um Deus que mais parece o Papai Noel, que só quer dar presente, mas na verdade nós temos um Deus justo, e esse Deus justo molda os seus filhos de acordo com a tua vontade. Esse Deus justo diz que nós somos um vaso na mão do oleiro, e ele faz o que quer e bem entende do vaso, e quando o vaso não está lhe agradando, ele quebra e faz de novo, ainda que doa, ainda que seja difícil, ele faz, certo? Então, voltando para cá,
entendendo assim que as pessoas têm esse mau costume de associar desastres ou algumas coisas ruins com o desagrado de Deus, você vai ver que a resposta que Jesus dá refuta e contradiz isso que é muito comum no meio evangélico e no meio da igreja. Olha a resposta de Jesus no versículo 2, ele diz assim: ele, porém, ele quem? Jesus, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Versículo 3, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos, igualmente perecereis. Vamos parar aqui. O conceito, como eu disse, de desastre pessoal, o conceito de pecado pessoal estava muito relacionado. Então as pessoas falavam assim: aconteceu um desastre na vida de fulano, já sei, tem um pecado na vida de fulano. Aconteceu algo de ruim na vida de fulano, já sei, Deus não está satisfeito com fulano. Isso era muito comum. Quer ver 2 exemplos? A vida de Jó. Lembra de Jó? Quando o negócio apertou para Jó, os colegas dele foram lá e falaram: Jó, seja sincero, está com um pecadinho aí, não está? Seja sincero, Jó, você está em pecado. Você está cometendo algo de oculto e eu acho que você tem que se arrepender, Jó. Por isso que você está sofrendo essa desgraça toda. E aí, no final, nós descobrimos que não existia nada de errado com o Jó, mas na verdade o que existia, e aí foi o que eu falei no início, Deus permitindo que o mal chegasse na vida de Jó, primeiro para provar que ele tinha servos fiéis, depois até mesmo para tratar Jó, porque no meio do próprio livro de Jó, apesar de Jó ser um servo fiel, temente a Deus, que se apartava do mal, Jó tem os momentos de crise. Jó tem os momentos que ele questiona a Deus, sim, como qualquer ser humano no momento de luta, tem os seus embates ali, as suas orações, de falar com Deus: Deus, o que está acontecendo? E Jó passa por isso. Então Deus não só prova para Satanás que tinha servos fiéis, como também mostra para Jó que ele ainda tinha muito que ser aperfeiçoado por meio da dor. Então, queridos, o exemplo de Jó é um exemplo. Quer ver? Então, os amigos dele relacionaram. Jó está passando problema? Está em pecado. Quer ver outro exemplo? Lembra do cego? Os discípulos de Jesus chegam para ele e falam: Jesus, quem pecou para esse homem ter nascido cego? Foi ele ou foram os pais deles? Quem pecou? Os pais dele. Quem pecou? E Jesus fala: ninguém pecou. Ninguém pecou. Mas este homem nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então, gente, que coisa! Poxa, pastor, Jesus falou isso porque ele ia curar. Sim, naquele caso ele curou. Mas, meus irmãos, por mais que isso seja um discurso muito duro, e ninguém gosta de falar isso, inclusive, situações como essa, amém, acontecem para a glória de Deus. Nada acontece nesse mundo que não seja para a glória de Deus. Tudo no final vai redundar em glória para Ele. Tudo no final vai redundar no plano de Deus. Nada foge do controle dele. Como eu disse, é verdade que desde que o pecado entrou neste mundo, as coisas se tornaram um pouco estranhas. É verdade que desde que o pecado entrou neste mundo, nós estamos expostos a umas situações complicadas. Mas não se assuste. Ainda que o deserto seja longo e ainda que a situação pareça ter perdido o controle, Deus não perde o controle de nada e no final tudo redunda na glória do nome dele. Então Jesus olha e diz: olha, eu vou refutar a ideia de vocês, eu vou contradizê-los. Então, se vocês pensam que essas pessoas, pelo simples fato de terem morrido diante do altar uma morte muito terrível, são mais pecadores do que todos os outros, eu digo que não. Na verdade, eu afirmo que se vocês, ele diz, todos, e aí Jesus diz assim: se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Pastor, Jesus está dizendo que todo mundo igualmente ia morrer, igualzinho morreram esses, Pilatos ia pegá-los? Não, a palavra de Jesus igualmente aqui não está nesse sentido de igualmente à semelhança da morte, mas igualmente ao ponto de que irão perecer e que irão ter que prestar contas diante de um juiz, que ele acabou de falar, versículos anteriores. Então, todos perecereis. Todos morrereis. Vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que partir daqui. Então, se vocês não se arrependerem, independente de como você morre, se é de velhice, se é de infarto, se é de câncer, se é de acidente, enfim, não importa a maneira que você vai morrer, todos um dia morreremos e nos apresentaremos diante de um juiz. O que vai mudar, ou o que vai fazer diferença quanto à tua morte, não é a maneira que você morre, mas é se você morre arrependido ou se você não morre arrependido. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí, mais uma vez,
O que Jesus está querendo nos dizer ou nos trazer a entender é que se nós e aquelas pessoas que estavam contando aquela história para Jesus não pararem e se autoavaliarem e entenderem ou se perguntarem se houve ou não uma mudança completa e radical na sua vida, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ainda que você não sofra um atentado, ainda que você viva uma vida longa e tranquila, não adianta. Se você não tiver uma mudança radical de vida, um arrependimento e não servir a Jesus, mais cedo ou mais tarde, todos perecerão. Então, eles não deveriam imaginar que pelo fato de serem judeus, pelo fato de fazerem parte, talvez, da sinagoga, talvez por estarem ali perto de Jesus, ou por não terem passado por aquele drama, eles não deveriam pensar, eu sou melhor do que eles. Não, eles deveriam pensar, como anda a minha vida? Como anda a minha vida? Então o que Jesus está dizendo é, Jesus não fica preocupado aqui com, ainda que Jesus, eu possa dizer que ele sim, se preocupa com todas as coisas, mas Jesus não está preocupado com o tipo de morte que aqueles homens sofreram. Jesus está preocupado com o seguinte, vocês que estão me contando essa história, como anda vocês? Como anda a vida de vocês? Ontem foram esses homens que Pilatos pegou. E vocês, como andam? Então o que Jesus está dizendo é, o mundo não está dividido entre maiores pecadores e menores pecadores. O mundo está dividido assim, pecadores, uns arrependidos, outros não. O mundo não está dividido entre, pastor, fulano é muito mais pecador que eu, e eu sou menos, porque eu só cometo pecados de vez em quando, os meus são pequenos, fulano já fez coisa, dá nem para contar, eu não. Não, Jesus não está dividindo o mundo assim. Jesus divide o mundo entre pecadores. Todos para Jesus são pecadores. Contudo, uns quebrantados e arrependidos, outros indiferentes ao Evangelho da graça. Duros, vivendo no seu pecado e se alimentando dele a cada dia. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Então o que Jesus está nos mostrando é que no momento de calamidade, no momento de sofrimento, no momento de desastre de outras pessoas, nós não devemos simplesmente olhar para as pessoas e ficar conjecturando acerca da vida delas. Nós devemos olhar um desastre na vida de alguém e falar assim, que lição isso traz para mim? Que lição isso traz para mim? Aconteceu com a família de fulano. Em vez de eu ficar falando da família de fulano, conjecturando, comentando acerca do que aconteceu na família de fulano, eu tenho que me perguntar, o que eu aprendo com isso? Se fosse a minha família, se fosse a minha vez, se fosse comigo, será que eu estaria preparado? Como eu lidaria com isso? Será que Jesus me sustentaria? Será que eu confio nele o suficiente para passar por isso que a família de fulano passou? Será que eu estou pronto? Será que eu já me arrependi? Como Jesus disse aqui, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Os homens lá foram oferecer sacrifício e foram mortos por Pilatos. Beleza, foram eles. E se fosse eu? Eu seria salvo? Eu me encontraria com Cristo? Ou eu me encontraria diante de um juiz que ele me condenaria? Essa tem que ser a nossa postura diante dos desastres, das calamidades, das atrocidades que acontecem nesse mundo. Pastor, isso quer dizer que eu não posso comentar? Nunca pode. Isso não quer dizer que eu não posso me importar? Deve se importar com as pessoas que passam por isso. Mas isso deve servir para você também como uma luzinha que acende e fala assim, eu não sou melhor do que a família de fulano. Então, se aconteceu com eles, eu devo meditar acerca da minha família. Eu não sou melhor do que aquele colega. Se aconteceu com ele, poderia ser comigo. Como eu estou? Esquece um pouco de como fulano estava, como eu estou. E se fosse eu? Hoje Deus me livrou. Hoje não foi a minha vez. E se amanhã for a minha vez? Então, meus irmãos, cuidado. Diante de uma situação como essa, olhe mais para você e menos para as pessoas. Avalie mais a sua vida e menos a vida das pessoas. É muito fácil falar dos problemas, dos pecados e das calamidades que acontecem na vida dos outros e menos na nossa. Não é verdade? Você provavelmente vai ver, por exemplo, aconteceu, vou dar um exemplo que é muito comum aqui nessa cidade, aconteceu um acidente e alguém veio a óbito. Você vai ver que toda a cidade vai parar, seja no bar, na padaria, na igreja, em qualquer esquina as pessoas vão comentar sobre isso. E as pessoas têm
horas e horas de conversa acerca disso. Não, porque isso, porque aquilo, porque alta velocidade, porque bebia, porque não sei o quê. Contudo, essas mesmas pessoas não têm a mesma vontade quando você fala assim: meu irmão, e se fosse você? Vamos falar acerca da tua morte? Vamos falar acerca da sua alma? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Você tem certeza de onde está a tua salvação? Você tem certeza do teu futuro? Aí essas pessoas rapidamente não vão querer, não vamos falar sobre isso agora não, deixa isso para outro dia, deixa isso para depois. Então assim, é muito mais fácil comentar o problema, o pecado, a morte, a calamidade de outro. Mais difícil é parar, fazer uma autoavaliação e falar: e se fosse eu? E se fosse comigo? Aonde eu estaria? O que seria de mim? Então isso é muito comum, e aí eu alerto aos irmãos para que a gente não caia nesse erro. Ah, pastor, de novo, é proibido? Não, não é proibido você comentar e até tirar, como eu disse, lição do que acontece na vida dos outros, mas avalie a si mesmo. Avalie a si mesmo, porque as pessoas são muito rápidas, vão no velório, choram, olham para o defunto e ficam extremamente quebrantados, mas quando você vai falar para eles acerca de vida eterna, de salvação, de Cristo Jesus, que esse dia vai chegar para todo mundo, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Ah, deixa isso para depois, porque isso está amarrado, né? Até quem não é crente conhece esse jargão, né? Ou então vai dizer: bate na madeira, que não sei o quê, vai para lá. Ninguém quer. Então, acho que a gente deve tomar cuidado com isso. Olhar para as coisas que acontecem à nossa volta e usar isso como lição para crescer e para fazer uma meditação acerca de como temos vivido, como anda a nossa própria realidade. Versículo 4 e 5 diz assim, Jesus vai dar um outro exemplo. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus agora, ele usa um segundo exemplo, trazem para ele um exemplo. Jesus, Pilatos fez isso. Isso foi um assassinato, uma tragédia, algo horrível que Pilatos fez. Isso, melhor assim, algo horrível, um assassinato. Agora Jesus dá um exemplo de uma tragédia mesmo, de algo involuntário. Uma torre caiu. É algo que é independente dos homens. Não foi Pilatos que mandou, não foi ninguém endemoniado, não foi ninguém louco que derrubou a torre. Simplesmente a torre caiu. Simplesmente a ponte desabou, como acontece, a gente vê aí. Simplesmente veio a chuva e as casas caíram. É o que aconteceu, foi um desastre natural. Ninguém aqui, aparentemente, tinha relação direta com o que aconteceu. E aí Jesus fala, já que vocês estão falando de Pilatos e acham que o fato de Pilatos ter castigado essas pessoas é porque elas eram pecadoras, eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. Vou contar de um desastre natural, onde ninguém fez nada para que esse desastre acontecesse. Simplesmente a torre caiu. Era uma torre que ficava no muro de Jerusalém, virada para o tanque de Siloé. A torre caiu. E quando ela caiu, tinham 18 pessoas que estavam lá e morreram. E aí Jesus fala, e aí? Vocês acham que aquelas pessoas eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém, só porque eles tiveram o azar de estar ali naquela hora? Jesus diz, não, eles não são piores nem melhores do que nenhum dos moradores de Jerusalém. Jesus está dizendo, vocês que estão me ouvindo, não são também melhores nem piores do que ninguém. Todos são pecadores. E se não se arrependerem, perecereis. Então você vê que Jesus usa de novo a palavra igualmente. Jesus está dizendo que vai sair caindo torre na cabeça dos outros? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo, cuidado, pessoas que não fazem nada. Não foi nem a atitude de Pilatos, aqui foi uma torre que caiu, morrem também, ou seja, todo mundo vai morrer uma hora, ainda que a gente não queira que isso aconteça tão logo, vai morrer. Só que tem um porém, se não se arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, 18 pessoas morrem. E aí, fazendo de novo aquele nosso paralelo, ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas, quando olham para situações como guerra, terremotos, terroristas, acidentes, acreditam de uma forma ou de outra que aquelas pessoas estão pagando por algo. Meu irmão, se um dia nós tivéssemos que pagar por algo, ou se um dia o ser humano vai realmente pagar por algo, esse lugar se chama inferno. E lá o negócio é complicado.
É verdade que nesta vida nós colhemos aquilo que plantamos. É verdade que nessa vida as nossas atitudes e os nossos pecados trazem consequências terríveis e alguns não dá para onde correr. Chega uma hora que tem que bancar. Mas a verdade é que essa relação de paga, fulano está pagando a Deus. Não, na maioria das vezes quando a gente colhe algo de ruim, estamos pagando para o nosso próprio erro, a nossa própria semente que a gente plantou errada. Contudo, vai chegar um dia sim, que aqueles que não se arrependerem terão que pagar alguma coisa. E aí, queridos, a dívida é tão grande que na pregação de manhã, Jesus fala assim: quando te lançares na prisão, não sairão dali, enquanto não pagares o último centavo. E a gente falava de manhã que para o homem é impossível pagar pelos seus pecados. Então o que Jesus está dizendo aqui é: não saireis dali. Não saireis. Então, de forma muito insistente, Jesus pregou de manhã ou nós pregamos, o texto de Jesus sobre arrependimento, e agora Jesus reforça 2 vezes dizendo: arrependam-se o quanto antes. Se de manhã Jesus dizia arrependam-se, agora Jesus está dizendo arrependam-se todos, porque não tem maior nem pior, todos morrerão e terão que responder diante de um juiz. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está chamando, em vez de ficar criticando Pilatos, que merecia uma crítica, mas Jesus não perde tempo com isso, em vez de ficar especulando sobre por que a torre caiu, por que a ponte caiu, por que quando teve, agora acho que fez 2 anos, fez acho que 10 anos, eu até trabalhei uma época lá, quando teve o desastre em Teresópolis, em vez de ficar especulando, por que foi em Teresópolis, não foi em Andorinhos, a gente tem que perguntar, se fosse em Andorinhos, eu estaria preparado? E não ficar especulando por quê. Então Jesus não fica especulando, Jesus não perde tempo com Pilatos, você sabia que Pilatos era um endemoniado mesmo, fazendo mal para todo mundo. Jesus se volta para aqueles que estavam à sua volta e diz: e vocês? Como está a alma de vocês? O verdadeiro cristianismo começa na nossa alma. O verdadeiro cristianismo começa no nosso coração. Se a gente não avalia a nossa própria vida, se a gente não se autoavalia, se auto-julga mesmo como anda a nossa postura diante de Deus, de nada adianta se preocupar com a alma dos outros, com o pecado dos outros, com o coração dos outros, se nós mesmos não olhamos para a nossa vida e nos perguntamos: como eu estou? Como eu ando? Como anda o meu relacionamento com Deus? Então o cristianismo de verdade primeiro transforma a nossa própria vida, para que depois a gente possa transformar ou tentar ser instrumento na vida de alguém. Senão, não se engane. Não se engane. Se o cristianismo não transformou você não vai transformar ninguém. Você não vai ser instrumento na vida de ninguém. Então, cada pessoa que estava à volta de Jesus tinha, e hoje cada pessoa ainda tem a obrigação de olhar para a sua própria vida e falar assim: aconteceu uma mudança na minha vida de verdade quando eu disse que confessei, quando eu disse que aceitei Jesus? Aconteceu? Verdadeiramente eu fui tirado das trevas e fui levado para a luz? Eu verdadeiramente saí de uma vida de pecado e hoje eu tento, dia após dia, viver longe do pecado, viver uma vida de santidade? Eu não estou dizendo ser perfeito, estou dizendo eu vivo hoje lutando contra o pecado, me afastando dele, lutando contra ele, deixando para trás aquilo que me assedia. Eu vivo assim. Realmente eu me arrependi de todo o meu coração e confio só em Jesus, em vez de confiar na minha igreja, no meu pastor, no meu dinheiro, na minha família, no meu emprego. Eu confio só em Jesus. Essas são perguntas que nós devemos fazer ao nosso próprio coração constantemente, tempos após tempos, como eu estou. E depois que a gente fizer uma autoavaliação nossa, a gente olha para aqueles que estão à nossa volta. A gente se preocupa com os familiares, com os amigos, com os irmãos da igreja. A gente se preocupa com aqueles que estão perdendo a sua vida lá fora. Mas de nada adianta, meu irmão. Eu lembro que uma vez eu citei aqui um texto, se não me engano, do bispo J.C. Wright, um anglicano. Ele diz assim: pastores, cuidado para não apontarem o caminho do céu, contudo, andarem na contramão. Ele fala isso para pastores, é um livro só para pastores. E ele diz: cuidado para que vocês não apontem, olha, o céu é para ali, olha, o caminho da cruz é esse, olha, aquele é Jesus. Contudo, no dia a dia, vocês estarem andando na mão contrária. Cuidado. Então, cuidado com isso. Cuidado para não se preocupar com a alma de fulano, com os pecados de fulano, com a salvação de fulano. Contudo, você mesmo está andando no sentido contrário. De que adianta isso? Isso é tolice. Isso é uma grande bobagem.
Primeiro, queridos, olhe para si, olhe para si. E aí, se no culto de hoje, se no dia de hoje, você chegar à conclusão de que ou não aconteceu essa verdadeira conversão na sua vida, ou que você chegue à conclusão de que ainda que você conheça o caminho, você tem andado no sentido oposto, meu irmão, peça a Deus hoje, peça a Deus poder, peça a Deus graça, peça a Deus força, ou para tomar essa decisão de verdadeiramente se arrepender, como Jesus diz, não vos engane, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Ou, meus irmãos, voltar a caminhar no caminho de sempre, voltar a andar nos caminhos de Jesus, voltar a andar nos passos do Mestre. Então hoje você tem dois caminhos, hoje você tem duas decisões. Ou você se avalia e diz, olha pastor, eu nunca tomei essa decisão, então hoje é o dia de você pedir a Deus que Ele te dê graça para tomar essa decisão, que Ele te dê unção para tomar essa decisão. Ou você diga, olha pastor, eu já até tomei essa decisão na minha vida, mas me avaliando aqui, eu percebo que eu tenho dado um passo para frente e 3 para trás. Talvez hoje seja o dia de você renovar essa aliança e voltar a dar 3, 4, 5 passos para frente. Porque lembre-se, Jesus é bem direto. A menos que vocês se convertam, todos igualmente perecerão. A gente tem andado numa sequência aqui, de pregações bem duras. Mas eu acredito que não é por acaso. Acredito que Deus tem algo a tratar na minha vida e na vida da igreja. Acredito que Deus tem algo para nos ensinar nessa sequência. Até porque, como eu disse no início, estamos numa sequência. E é Jesus que está pregando. Nós estamos apenas meditando e explicando o que Ele já pregou. Certo? Então, assim, que essa seja uma noite de lição. Que amanhã, a nossa manhã, quando Jesus diz, arrependei-vos, porque o juiz está à porta, e agora de noite ele diz 2 vezes, arrependei-vos, porque senão perecerão, seja uma noite em que a gente possa verdadeiramente se perguntar, um dia já aconteceu uma conversão de verdade? Ou se um dia aconteceu, como eu tenho andado hoje nos caminhos do Senhor? Amém? Vou fazer 2 aplicações breves para a gente terminar, só para a gente memorizar o que foi dito. Primeira aplicação que eu quero fazer, na verdade eu quero só repetir o que eu já disse, cuidado, é muito mais fácil olhar para a vida do outro, falar do pecado do outro, da morte do outro, dos problemas dos outros, contudo, não avaliar a nossa própria vida. Cuidado com isso, cuidado. Não estou dizendo mais uma vez que você não possa ajudar, quem sabe até exortar, sim. Você tem direito de exortar um irmão que está passando num momento de dificuldade, está sendo em pecado, está afastado de Deus, você tem esse direito sim. Contudo, primeiro, olhe para si. Lembra que o texto diz? O texto não diz que você é proibido de tirar o cisco do olho do teu irmão, mas o texto diz, primeiro, tira a trave do teu olho, ou seja, primeiro olhe para a sua vida, tira a trave do teu olho, aí o texto diz, depois você vai lá e tira o cisco do olho do teu irmão. Agora o que não dá é para tentar tirar o cisco do olho de alguém quando a gente tem uma trave, um pedaço gigante de madeira no olho. Esse é o problema. O texto não diz que você não pode exortar, o texto não diz que você não pode tirar o cisco do olho de ninguém, mas ele diz, primeiro avalie a tua vida. Primeiro tire a tua trave, primeiro faça um conserto na tua casa, primeiro entre em conserto com Deus, depois você seja usado para consertar a vida de alguém. E a segunda aplicação, para a gente terminar, é a urgência e a necessidade de arrependimento para todos. Todo pecador precisa se arrepender para ser salvo. Não existe salvação sem arrependimento. Jesus não leva ninguém para o céu se antes ele não tenha santificado aqui na terra. Jesus não leva ninguém para o céu que antes não tenha amado o amado aqui na terra. Não leva. Até porque, se Jesus leva alguém para o céu que não tenha tido a experiência de amá-lo e de sentir o quão precioso ele é, essa pessoa ia odiar o céu. Pecadores que não são regenerados pediriam, me deixe sair daqui, me deixe sair desse céu, porque eu não suporto a santidade de Deus. Essa é a verdade. Então, queridos, acorde, atente, olhe para essa urgência, que sem arrependimento não é possível salvação. E quando eu digo de arrependimento, eu estou falando desde o pastor dessa igreja até aquele que nos visita. O arrependimento é para todos.
para todos, independente do teu cargo, da tua posição, do tempo que tu tem de igreja, independente se você é ou não membro há muitos anos dessa igreja, independente da tua idade. Pastor, mas eu sou crente há muitos anos. Não interessa, o arrependimento é para todos, santificação é para todos. E se enganem aqueles que acham que Jesus vai fazer vista grossa para a nossa vida de pecado. Amém, meus irmãos? Fiquem de pé, vamos orar, terminar o nosso culto. Pedir para o pastor Rodrigo fazer essa oração e terminar o nosso culto. Deus abençoe, nos dê uma semana de paz e de bênção.